Igor Vinícius no Santos, hein? Eu ouvi amém aí? Eu ouvi amém? Meu Deus do céu, agradecido aí pela graça alcançada. Vou falar uma coisa para vocês, hein? A gente tem que fazer cada coisa também. Só faltava o Igor Vinícius ser ressuscitado pelo Crespão da Massa. O Crespo, você se livrou dessa, hein? Você se livrou dessa. Esse papo de você aproveitar, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ainda bem que Igor Vinícius foi para o Santos, para alegria do Zé Cássio Santista, Marcão, meu irmão Santista, né? O Eduardo Santista, enfim, essa turma toda, meus irmãos Santistas aí. Vai com Deus, viu? 3 anos de contrato para vocês, vocês vão ver o que é bom para tosse. Quando vocês mandaram o Rodrigo Souto para o São Paulo, vocês achavam que, né? Que estaria por isso mesmo. Tá aí agora, ó, a volta do castigo para vocês. E bem feito, agora vocês que se virem aí com o tal do Igor Vinícius. Logicamente vocês estão acompanhando o Mundial, eu também estou acompanhando. Claro que tem jogo que, pelo amor de Deus, hein? Tem umas partidas aí que dá até medo você assistir, né? Claro, os times de locais que não tem muita representatividade no futebol. Então, assim, você vê um jogo que é complicado. É melhor você assistir um jogo da Várzea, tá? Que é muito melhor que algumas partidas. Mas você vê partidas muito interessantes. Interessantes em quais aspectos? Posicionamento tático do time, a maneira do treinador montar a sua equipe, essa organização, eu acho muito legal esse tipo de coisa. E a gente tem olhado aí, 100% reforça o meio de campo, 100% tem 15 jogadores ali no meio de campo. Esse é o futebol atual, né? Eu sou dos anos 70, era 4-2-4. Dudu e Ademir, Chicão e Pedro Rocha. Era assim, era 4-2-4. Badeco e de cá. Era 4-2-4, né? Então, assim, claro, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, mas os caras povoam. E o São Paulo tem arrastado aí um problema sério. Ah, mas o DNA do São Paulo é um DNA de ataque. Gente, DNA depende do momento que você está jogando. Depende daquilo que você tem na mão para você jogar, né? Então, assim, nesses últimos tempos aí, o nosso DNA de ataque, o que nos trouxe? Tomamos 3 do Vasco em casa, 2 do Mirassol em casa, 2 da Ponte Preta em casa, 2 do Alianza Lima em casa. Fica até amanhã falando em casa aqui. Então, assim, gente, também não é assim, né? E a gente vê as características desses times muito bem arrumados nos seus meio-campos. Não necessariamente por ter talento ali, também por ter talento, mas não é todo mundo que tem talento. Então é uma coisa que a gente tem que olhar com olhares diferentes para esse futebol que está sendo praticado. Outra coisa, alguém está vendo jogador dos times brasileiros que estão no Mundial reclamando de cansaço, reclamando de maratona, como os nossos guerreiros reclamam, e como um monte de bochechinha aí acompanha o discurso e cai na armadilha do discurso da maratona? Vocês estão vendo? A maratona, os caras estão descansando agora, os outros estão correndo lá nos Estados Unidos. Os caras estão correndo e muito, correm o primeiro tempo, correm o segundo tempo, 40 graus na cachola. Uai, o que tem de diferença nisso com os nossos jogadores, meus senhores? Vai ver a temperatura lá. Será o preparo físico? Possivelmente é o preparo físico. E a segunda coisa, a atitude, que eu estou com o saco lotado de falar aqui. O jogador do São Paulo tem que ter atitude. O São Paulo não tem jogador com atitude faz tempo. Por sinal, o único que tem é o Alan Franco aí, que não renovaram o contrato com ele, está indo embora, né? Vão perder o Alan Franco para ficar com essas coisas que aparecem aí, Juan Tressordi da vida aí, né? Então, assim, engraçado, né? Os caras estão lá, os caras são líder do Campeonato Brasileiro e os caras estão correndo lá feito maluco. Ué, por que o nosso não pode correr? A maratona deles é diferente da maratona da nossa. Precisa parar de cair nesse papo furado, meus senhores. Precisa analisar com mais profundidade, meus senhores. Esse negócio de escutar o que os caras falam e sair papagaiando por aí é fácil. Alguém me explica aí. Por que os times estão voando lá? O Botafogo está voando, o Palmeiras está voando, o Flamengo está voando, até o Fluminense, que é um time mais limitado, está voando. E os nossos jogadores vivem aí cansados, fazendo rodízio. Ah, eu tô cansado, tô poupado, tô com desconforto.
DM lotado. O que que acontece, gente? Ninguém questiona isso. Todo mundo acha normal isso. É a realidade do São Paulo Futebol Clube. Uma flechada no peito para quem vê os times correndo lá do jeito que os caras estão correndo e vê os nossos guerreiros aí vagabundos encostados. E vão voltar cansados, hein? Vão voltar cansados. O Crespo que não abre o olho dele, não. Ronel Altieri, São Paulo, Raiz na área. Começando a semana, né? Estou trabalhando. Vocês também, possivelmente. Os guerreiros não. Estão descansando, né? Estão descansando porque até agora a maratona foi puxada, né? Campeonato Paulista foi puxado, Libertadores foi puxado, Copa do Brasil, meu Deus, teve que viajar até Recife para jogar contra o Náutico, foi puxado, né? Campeonato Brasileiro, essa campanha pífia foi puxado, logicamente estou sendo irônico, né? Antes que o pessoal fale alguma coisa. Gente, falar em Recife, por falar em Nordeste, maravilhoso sol, sol no Brasil todo, hein? Se você tem sol no Brasil todo, você precisa conversar com o pessoal da 4F, cara, energia solar. A 4F tem para você um baita plano legal para você reduzir a tua conta de luz, gente. Chegou a hora. Você que tem um comércio, você que tem aí uma indústria, você que tem uma casa no campo, você que tem uma casa na praia também, gente, não pode deixar de aproveitar o sol e as oportunidades da 4F para ter uma solução para você, uma solução legal, sustentável e econômica acima de tudo, tá bom? Eu vou deixar aqui na primeira linha aqui do comentário o contato do Edilson, que é o cara que cuida disso, entende pra cacete do assunto e vai trazer para você a melhor solução. Gente, faz um orçamento lá sem compromisso nenhum, tá? Aponta, eu quero saber como é que é, minha casa é assim, meu comércio é assim, e aí o cara vai entregar para você um orçamento bem legal no Brasil todo, gente, no Brasil todo a 4F atende, tá bom? É isso daí, vale a pena, tenho certeza que vocês vão gostar das soluções de energia solar da 4F. Bom, pessoal, já começam as cogitações, né? Como é que o Crespo vai arrumar esse time, né? Ele já deve estar lá com os papéis dele lá, os cadernos de anotação dele. Vocês lembram do treinador lá da Colômbia, que tinha caneta vermelha e tinha caneta azul para fazer as marcações? O Crespo deve estar com a dele também, né? Olhando o elenco do São Paulo. Na verdade, eu não traria jogador nenhum diante da situação que o São Paulo está. Eu não venderia jogador, só venderia numa condição especial e excepcional. Não é o que esses bunda mole desses dirigentes do São Paulo estão doando jogador, claro que não, né? Eu valorizaria o meu produto, deixaria na mão do Crespo, não, mas precisa vender, precisa fazer a meta o Katsu. Que meta é essa que paga 3 milhões para Oscar por mês? Que palhaçada é essa, gente? Que vai ter que pagar 20 milhões, 20 e tantos milhões aí pro Marcos, sei lá eu o que aí, esse Marcos Antônio, da tranqueira, que vai pagar mais não sei quanto aí, cheio de rasgando dinheiro, aí pega os moleques e doa pros times de fora, essa pouca vergonha que essa diretoria do São Paulo, cada vez mais, ainda bem que tá aumentando o número de gente combatendo isso daí, o pessoal percebeu, acordou de Nárnia para esse desaforo, esse descaso que essa diretoria faz com a instituição, né? Então assim, eu pegaria o que eu tenho e vamos montar o melhor time com o que eu tenho, é assim que funciona. E o Crespo que não me invente esse negócio de 3 zagueiros. Existe uma história de 3 zagueiros no São Paulo, a gente sabe disso. Só que eu vou repetir 200 mil vezes, gente. Eu preciso ter jogador para fazer 3 zagueiros. Eu preciso ter uma dupla de volante que nem Josué e Mineiro. A gente tem, não tem. Eu preciso ter lá alas que nem o Cicinho Júnior. A gente tem. Júnior que fez aniversário essa semana. Vida longa aí pro último grande lateral esquerdo que o São Paulo teve. Cicinho também, o último grande lateral direito. Então assim, 2005, já vai 20 anos. Então assim, se eu não tenho jogador, eu tenho o Lugano na zaga, eu tenho o Fabão e Ed Carlos para fazer um trio de zagueiros ali, fudido, bom. Não tenho, gente. Então assim, não adianta, a questão não é o formato tático, a questão é o que eu tenho na mão. Então se o Crespo tiver um pouquinho de inteligência, ele não me vem com essa história de 3 zagueiros. O problema do São Paulo não é zagueiro, gente. Não é a armação de zagueiro. De novo, foi o que eu falei no começo do vídeo. O problema do São Paulo
é a falta de cuidado no meio de campo. Eu brinco aqui, nervoso, inclusive, nas partidas. Por quê? Porque o São Paulo, o playground do adversário é o meio de campo do São Paulo. Nenhum treinador arruma. O Rogério Ceni deixava o meio de campo aberto. Carpini, meio de campo aberto. Todos os caras, meu. Porra, você tem que fechar o meio de campo. O São Paulo, com o elenco que tem na mão, ele tem que jogar num 4-4-2, cara. Ele tem que jogar assim. Entendeu? 4-5-1, sei lá eu, cara. Então, assim, uma linha normal de zaga com lateral, entende? Um povoamento ali no meio de campo, sei lá, eu jogar com 3 volantes, sendo que o Alisson é o cara que carrega a bola para ataque, sei lá eu se vai ser o Luiz Gustavo, outro cara para carregar a bola, e o Oscar, se jogar a bola, né? Se conseguir jogar, porque quando jogava o Pardal argentino lá, botava ele de ponta esquerda, né? Então, assim, tem que fazer o meio de campo assim, forte na marcação e criativo. Eu vou chutar aqui, Maia, Alisson, Luiz Gustavo e Oscar, por exemplo. Você entende? O meio de campo que tenha posse de bola, que tenha domínio, que faça uma frente para não deixar a zaga lá ver navios, como tem acontecido. Os caras chegam na zaga do São Paulo com o exército todo e invade a área são paulina. O problema não é ter 3 zagueiros. O problema é ter um meio de campo consistente. É no meio de campo que se ganha o jogo. Desde que o futebol funciona assim. Né? Então, meio de campo consistente. Na frente, o Lucas, né, que ganha 1,5 milhão por mês, vai ter que jogar muito mais do que está jogando, vai ter que fazer muito mais do que tem feito, fala muito, mas não está jogando porra nenhuma, né? Inclusive fica a maior parte do tempo machucado. Então, assim, na frente tem que ser. Eu já estou falando de todos os jogadores em ordem. Eu sei que eu estou delirando um pouco, né? Vai terminar a férias, vai ter um monte de cara encostado. Alguém me explica aí o Ferreirinha? Ele fez o quê? Transplante de coração, porra? O que ele fez para estar parado há 500 anos? Então, porra, sabe? Então, assim, cara, eu apostaria numa dupla Lucas e Rian Francisco, definitivamente como titular do São Paulo. Tem gente falando que o André Silva pode sair se chegar uma boa proposta. Então, os caras que vivem em Nárnia, né, cara? Quem é que vai fazer uma boa proposta? Boa proposta para mim é a partir de 30 milhões. Por quê? O São Paulo pagou 28 nessa tranqueira. Mais o salário que o São Paulo gastou até agora nessa tranqueira. Qual vai ser a boa proposta que vão dar para um centroavante desse? Eu quero ver. Eu rancoreia fora se alguém chegar com 30 milhões e levar. Não vem me falar, vai emprestar por 5, vai vender por 28, aí é zero aí. Zero nada, porque tá devendo salário ainda. Né? Então aí eu armaria um time mais ou menos assim, na minha cabeça, com o elenco que eu tenho. Esse é o funcionamento. Eu vou montar um time de acordo com o elenco que eu tenho. Ah, mas eu tenho uma visão, eu tenho uma ideia de jogo. Você tem, adapta o time. O Zubeldia não conseguiu. O Zubeldia não conseguiu arrumar o time dele. Né? Ele punha 2 volantes lá e o Luciano no meio campo. Ah, vamos ver se eu tô na esquina. Aí é muita burrice. Depois fala que é gente que queima o treinador. O próprio treinador, quando ele é burro e não tem uma cartilha com 5, 6, né, possibilidades de jogo, ele mesmo se queima. Porque ele fica insistindo lá na dobrinha de lateral dele. Aquelas coisas absurdas que você vê. É a gente que não é treinador vê que é absurdo. Não é verdade? Então, assim, a gente já começa as especulações. Quero saber de você aí, meu irmão, também, né? No comentário aí, o que você acha com o elenco que ele tá. Rony, o elenco é fraco. Eu não caio nesse conto do elenco fraco, gente. De novo, eu tô falando em realidade do futebol. O elenco pode ser fraco se eu comparar com o Tele Santana, se eu comparar com o elenco do Carlos Alberto Silva, se eu comparar com o elenco do Cilinho, que montou um time, subiu uma base, recheou com veterano. Se eu for comparar com esses caras, realmente é fraco. Agora, com o futebol brasileiro atual, para estar onde está o São Paulo, não dá, né, gente? O São Paulo precisa de um bom condicionamento físico, tô delirando. O São Paulo precisa de um bom departamento médico, tô delirando. E o São Paulo precisa de um bom treinador. Eu tô falando para resolver as coisas dentro do campo. Porque se eu for depender de diretor de futebol e de presidente, eu tô fudido. Eu não tô na Série B, não. Eu tô na C, se bobear. Tá bom, meus irmãos?
Sábado tem collab, hein? Sábado tem collab tricolor em Santo André. Vou estar lá também, vários irmãos, Fábio Camisa Pesada, tem tatuagem, tem camisa velha, tem um monte de coisa legal do São Paulo Futebol Clube. Você que está em São Paulo e também no ABC, claro, dá uma passada no sábado lá, o dia todo de São Paulinidade. Muito legal. Estive lá no Morumbi, foi campeão e com certeza vai ser campeão em Santo André. Tá bom, irmãos? Tamo junto, grande e iluminada semana para todos. Dá um clique aí no like se curtiu o vídeo. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.